Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus com você, que é no livro do profeta Jeremias. O profeta é considerado como o profeta das lamentações, porque foi ele também que escreveu o livro de Lamentações. E ele viveu no período ali, quando o povo de Judá estão sendo levado para o cativeiro. Ele está vendo a cidade sendo destruída, por isso ele é chamado de profeta das lamentações, porque ele escreve uma lamentação mesmo, ali diante da cidade. Ele está vendo o povo dele sendo levado para o cativo por causa de rebeldia. E eu quero compartilhar no capítulo 1 e no versículo 17, uma breve reflexão, que Deus dá uma orientação para o profeta, como ele precisa ficar em pé, qual é o estado de espírito que ele precisa ter diante dos desafios que ele está vivendo. Então Deus diz assim no versículo 17, Jeremias 1 e 17, tu, pois, e Deus está falando a Jeremias, cinge os lombos, dispõe-te, em outras versões diz, fica-te em pé, dispõe-te e diz tudo o que eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Então, querido, o que é um profeta? Um profeta é um prumo. O profeta é um fiel. O profeta é a boca de Deus. É Deus usando um homem, uma pessoa, para denunciar um erro ou denunciar os erros, mas Deus usa esse homem também para dar um direcionamento de destino. Deus desenha para as pessoas que depois do processo, o que vai estar acontecendo. Então o profeta, ele é esse, Deus falou para o profeta Amós, eu vou colocar um prumo. E quando Deus diz que vai colocar o prumo, Deus está levando exatamente o Amós. Então o profeta, ele é esse fiel. E a igreja hoje é essa voz profética. A igreja é essa voz profética. Quando Deus chama o Jeremias, ele diz assim, Jeremias, eu vou chamar você, eu vou levantar você, e através da palavra que eu colocar na sua boca, é muito interessante isso. Deus está dizendo no capítulo 1 mesmo, ele diz, olha, e você vai ter autoridade tanto para construir, como para destruir. Esse é o profeta, irmão. É aquele que tem a palavra de Deus para construir, mas também tem a palavra para desconstruir aquilo que não é de Deus, aquilo que são ideias humanas, aquilo que são coisas da religião, aquilo que não provém de Deus. Então o profeta, ele tem essa voz, e essa voz é uma voz da igreja. A igreja tem essa voz, porque foi Jesus quem disse assim para a igreja, o que vocês, como igreja, presta atenção, o que você ligar aqui na terra, será ligado no céu, construiu. Mas o que você desligar aqui na terra, será desligado no céu, desconstruiu. Então a igreja também é essa voz profética. Mas Deus, ele dá uma direção para o profeta, ele diz assim, eu vou colocar você diante dessa missão, mas você precisa cingir os lombos. Você precisa cingir os lombos. Quando a gente vai observar as orientações que o apóstolo Paulo dá para a igreja, para a carta de Efésios, que ele escreveu aos irmãos de Éfeso, né? Ele diz o seguinte, olha, cinja os lombos com a verdade. E é a orientação que Deus está dando para Jeremias. Primeiro ele diz, cinja os teus lombos.
Segunda dica que Deus dá para Jeremias, a primeira dica é para Jeremias cingir os lombos com a verdade. A segunda dica que Deus dá para Jeremias é: fica em pé. Disposição. Disposição, precisa estar disposto. E outra direção que Deus dá diz: você vai precisar falar, você precisa falar aquilo que eu colocar na sua boca. E um outro direcionamento que Deus dá é: não tenha medo. Então cinja os lombos, fique em pé, tenha disposição, fale e não tenha medo. Em meio aos desafios que o profeta está vivendo, Deus dá essa dica a Jeremias. Querido, qual é o desafio que você está vivendo? Você que já entregou a vida a Jesus, você que já reconheceu Jesus como seu Salvador, eu quero dizer para você que você tem essa voz profética, porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Então é essa orientação, querida, a orientação de Deus continua a mesma para os seus filhos. A orientação de Deus continua a mesma. E eu quero perguntar a você como um filho de Deus, como é que você está se vendo? Como é que você se vê? O coitadinho, o carente, o necessitado? Pois deixa eu dizer uma coisa para você, não é assim que Deus te vê. Deus, ele não te vê dessa forma. Quando você segue a orientação de Deus, olha como Deus te vê. Deus dá a orientação a Jeremias. E olha como é que Deus vai ver o Jeremias. Deus vai dizer assim, olha, versículo 18. Eis que hoje eu te ponho por uma cidade fortificada. Olha como Deus vê o Jeremias. Você segue a orientação de Deus, cinge os lombos, tem disposição, fica em pé, fala a verdade, não tem medo. Olha como é que Deus vai te ver agora, como uma cidade fortificada. Olha como é que Deus te vê, como uma coluna de ferro. Como é que Deus te vê, como um muro de bronze. Querido, é assim que o mundo espiritual te vê. Então você não pode se ver como coitadinho, como carente, como escravo, com a mente de escravo, não. Você é esse filho de Deus. Você é essa pessoa que Deus te levantou aí na sua família. Você é essa coluna. Você é essa cidade fortificada. Você é esse muro de bronze. Você é essa pessoa que Deus chamou para direcionar, para construir família, para construir projeto, mas é também essa pessoa que Deus chamou para destruir, destruir os projetos de Satanás que ele levanta contra a sua família, destruir as ideias malignas, destruir as ideias do sistema que tenta entrar na sua casa, que tenta entrar no seu coração, que tenta entrar na sua mente, que tenta entrar no seu trabalho, no seu ministério, na sua igreja. Você é essa voz que Deus quer levantar para essa geração, para a sua geração. Querido, você é essa pessoa. Deus chamou você para você fazer parte desse projeto. Quando nós confessamos o Senhor Jesus, Ele nos convidou para nós fazermos parte dessa missão com Ele. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que pode medir força com Deus, irmãos? Ainda que nós viemos passar por angústias, por decepção, por traição, ainda que pessoas se levantem contra nós com calúnias, mas só um filho de Deus sabe lidar com essas coisas. Só um filho de Deus sabe lidar com angústia, com decepção, com traição, com calúnias. Só um filho de Deus fica em pé como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro, como um muro de bronze. É assim que o mundo espiritual te vê. Pense nisso, que o Senhor te abençoe.